proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, argumenta, repreende, corrige, aconselha com toda paciência e doutrina. Vamos nós de novo, né? Hoje então Jesus fala da oração no Evangelho e nos textos. O Evangelho começa: Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Hoje, sábado, a gente celebra o dia de São Lucas, que veio na missa cedo. Uma das características de São Lucas é que Jesus, no Evangelho de Lucas, é um Jesus orante, está sempre rezando, está sempre falando de oração. E aqui de novo, Evangelho de Lucas, a necessidade da gente rezar sempre. Essa semana foi dia de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila é a doutora da oração. Quem veio essa semana vai lembrar, o padre fez como se fosse um tríduo. Cada dia a gente falou em um aspecto de Santa Teresa. Mas no segundo dia o padre falou justamente da oração, do que é a oração e do que ela deixou para nós de ensinamento sobre a oração. Uma das coisas que ela ensina é que a oração é um trato de amizade. Quem não reza não é amigo de Deus. A amizade aqui não é curtir no Facebook. A amizade é participar da vida do outro, é ter intimidade um com o outro. Se eu não rezo, Deus é um estranho para mim. Se eu não rezo, Ele quer entrar em contato comigo, Ele quer dar as graças, Ele quer dar a solução para as minhas dificuldades, mas eu não tenho trato de amizade. A oração, então, no início da vida espiritual de Santa Teresa, era um peso. Rezava porque a madre mandava, rezava porque tinha que rezar. Até o dia que ela, passando na frente de um Jesus chagado, de um Jesus que tinha flagelado, de uma imagem de Jesus flagelado, que ela passava todo dia, durante quase 25 anos, mas num determinado dia ela passou por ali, e ela percebeu que aquela imagem falava do quanto que Jesus a amava. Ela se sentiu amada por Deus, e ali a oração dela mudou. Ali começou então a ser um trato de amizade, e Deus vai deixar Santa Teresa justamente para ensinar toda a dinâmica do que é vida de santidade e oração. Ela vai sistematizar isso. Há um livro que talvez você já ouviu falar, que chama Castelo Interior, e ela vai falar assim que no nosso coração existe um castelo em que Deus mora a partir do nosso batismo. A figura de Santo Agostinho vai influenciar muito Santa Teresa. E Santo Agostinho falava a mesma coisa: tarde eu vos amei, beleza tão antiga e tão nova. Eis que buscava nas coisas, mas tu estava dentro de mim. A Santíssima Trindade começa a morar no nosso coração a partir do batismo, e começa então, se você é fiel à graça, uma transformação. Quem está dentro, que é Deus, começa a gerar quem está fora. É uma gravidez ao contrário. A grávida gera quem está na barriga, quem está dentro. Aqui não, quem está dentro é que gera quem está fora. É um processo de santificar-se, é um processo de cristificação, de se tornar outro Cristo. Então ela fala que existem passagens nesse castelo, até de fato você encontrar o centro do castelo, que é a pessoa de Jesus ali dentro.
Interiorizar-se. Não é essa a palavra? Interior. Para isso existe, ela vai dizer, etapas da vida de oração. Não dá para eu reconhecer Jesus dentro da minha alma, do meu coração, se eu não tiver vida de oração. Ela vai dizer então que se a pessoa não tem vida de oração, aqui, gente, não é rezar para comer, não é rezar para dormir. Vida de oração é você tirar 10, 15 minutos, 20 minutos todo dia e rezar o terço, rezar com a palavra, com a Bíblia, rezar com uma devoção, enfim. Aí você vai ver naquilo que você se acostuma mais. Mas quando você então tira esses 10, 20 minutos todo dia com Deus, você começa a ter um trato de amizade. E como qualquer amizade, começa devagarzinho, mas aos poucos, muitas amizades se tornam mais valiosas do que a própria irmandade. Tem amigos nossos que sabem mais da nossa vida que às vezes nossos irmãos. Assim deve ser com Deus, um trato de amizade. Aquela amizade que é capaz de ter silêncio e ao mesmo tempo intimidade. Aquela amizade em que um contra tudo do outro. Aquela amizade que um quer ajudar o outro. E aquela amizade que, pelo olhar, já sabe o que o outro está pensando. Mas ela vai dizer que se eu não tenho vida de oração, nem castelo eu estou vendo. Se eu não tenho vida de oração, eu não estou vendo castelo nenhum. Não é que eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo castelo nenhum. Então o que começa? Começa a ser um peso, um fardo, uma chatice. Vir na missa, a Bíblia, a oração. Esses primeiros caminhos, ela vai falar que vai ser necessário que a pessoa tenha uma teimosia santa, uma insistência. E aí vem o que Jesus falou hoje. A necessidade de rezarmos sempre e de nunca desistir. Sem essa teimosia santa, a gente não cria o hábito de oração. E aí, não é que é um apêndice, eu posso rezar ou não posso rezar. Se eu não sou amigo de Deus aqui, como é que eu vou ser amigo de Deus lá? De forma que, se eu não aprendo aqui, esse caminho de união, de amizade com Deus na oração, eu vou ter que aprender no purgatório. E aí é sempre mais difícil, mais doído. Teresa via, então, no começo, a oração como um dever, preso a repetições e fórmulas. Depois que ela vai pegando gosto, essa teimosia, vai fazendo, essa teimosia santa de rezar todo dia, vai fazendo com que o Espírito Santo vá trabalhando e ela pegue gosto na oração. E depois ela vai falar que tem 4 graus de oração, que o padre não vai falar aqui, já falei durante a semana. Mas pensa só, se eu malemar rezo, se eu me arrasto na oração, se eu me arrasto na liturgia, não há trato de amizade, gente. Você olha com desconfiança para Deus. Parece que Deus é chato. Parece que Deus é um juiz severo. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não quer o meu bem. Eu desconfio dele. No nosso coração há muita desconfiança de Deus. E por isso que a gente não se entrega de fato. Uma segunda coisa que aparece nos textos de hoje, na segunda leitura, São Paulo fala assim, ele está falando a Timóteo. Timóteo tinha sido um discípulo dele, que tinha ficado numa cidade, por isso que o padre leu, ele falando para Timóteo, proclama a palavra, insiste oportuno e inoportunamente, argumenta, corrige, repreenda, aconselha, com toda a paciência e doutrina.
Ele fala assim: permanece firme naquilo que aprendestes e acreditastes. Quem não reza, esquece o que aprende de Deus, e deixa que apenas se torne sentimento ou lembrança. Eu vou num retiro, e aí eu vou lá e me emociono, e aí de repente eu penso assim: não, agora eu vou mudar de vida. Mas se eu não tiver essa teimosia santa, vai virar euforia. Euforia é algo que pega fogo e logo já apaga. A pessoa fica eufórica, a pessoa fica sentimentalista. Então, muitos retiros por aí, eles fazem com que as pessoas tenham sentimentos. Mas se não tiver depois perseverança na oração, vai esquecer o que Deus falou, vai esquecer o trato com Deus, vai esquecer o que o padre falou na homilia domingo, vai esquecer o que Deus falou para você na palavra. Esquece. Conforme você vai rezando, mesmo que você não entenda, por exemplo, um texto na hora, no momento em que você precisar, o texto brota do coração. Você é iluminado. É como um jovem que vai fazer uma prova. Se ele não estudar, não adianta ele rezar para tudo quanto é santo. Mas se ele estudar, na hora certa vai brotar aquilo que ele estudou. Ele não vai ficar nervoso, ele não vai dar branco, ele vai vir a palavra certa. O livro de Isaías diz assim, que a palavra de Deus é feita a chuva, que não vem na terra sem dar e produzir fruto. Então, mesmo que você escute a palavra e na hora você não entenda o que é malecitas, por exemplo, não entenda o que é filisteus, não entenda, na hora certa vem, pá, entendi. Mas para isso é necessário ter vida de oração, para que aquilo se torne um palavreado interior seu. No seu coração tem 3 vozes aí. Tem a sua voz interior, você fala com você. Tem a voz do demônio, ele fala aí também, aquilo que a gente chama de tentação. E tem a voz de Deus. A voz de Deus, ela é sutil. Deus é sutil. Se você não tem vida de oração, você facilmente vai confundir a sua voz interior, ou pior ainda, a voz do capiroto, com a voz de Deus. O demônio não é bobo, ele sabe que se ele oferecer de modo direto para você o projeto dele, a não ser que você já esteja ladeira abaixo já, se ele oferecer de modo direto, que 2 mais 2 são 5, você não vai querer. Mas se ele põe que é 3,9, aí você pode ser. Se eu não rezo, eu não percebo isso. Se eu não rezo, aquilo que eu aprendi no domingo, que eu aprendi na catequese, que eu aprendi num curso, vai embora. Você lembra da parábola da semente, em que o semeador joga a semente e facilmente vem o passarinho e vai embora. Por que a minha homilia ela é longa? Por 2 razões, gente. Primeiro, porque o povo não sabe do básico da doutrina. Se você reparar, a primeira parte das minhas homilias, a maior parte é catequese. A catequese é algo que você já devia saber. Aprende a doutrina, você viu aqui no texto. A catequese, você como católico já devia saber. Às vezes a pessoa se forma um médico, engenheiro, soldador, mecânico, de mão cheia. Mas
o entendimento que ele tem das coisas de Deus ainda é de criança. É lá da catequese da titia lá que dava catequese para ele. De forma que na cabeça dele é aquela coisa, Deus não gosta, Deus acha feio, Deus... Muito infantilizado a ideia de céu que a gente tem. Se eu fazer uma pesquisa aqui e perguntar o que é o céu, vai sair cada coisa mais esdrúxula do mundo. Vai ter gente que não vai saber responder coisas básicas da nossa fé, como ressurreição, a diferença de ressurreição, que é aquilo que a gente acredita, com reencarnação. Vai ter católico no nosso meio falando de reencarnação. A catequese ficou para trás. Então aqui vai das duas coisas na minha vida. Ou eu faço uma homilia matada, jogo a boia e quem pegar, pegou. Ou eu tenho amor pelas almas e faço o que está aqui na leitura. Com toda a paciência e doutrina explica. A segunda coisa é que eu sei que, sei lá, quase 90% das pessoas que estão aqui na missa hoje vai falar com Deus, vai estudar a Bíblia, vai falar de doutrina somente domingo que vem. Vai passar uma semana sem tocar em nada. Então, de novo, das duas uma, ou eu jogo a boia e salve-se quem puder, ou eu faço um caminho de lento e difícil, porque eu tenho que brigar muitas vezes com vocês, para que haja entendimento da palavra, entendimento do que é a oração, da necessidade que é vir na missa, Eucaristia, ter vida de oração. Terceira palavra que está no texto, você viu na primeira leitura: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. Então o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, está no deserto, está entrando na terra prometida, está quase para entrar na terra prometida. Aí aparece uma turma que chama Amalecitas. Os Amalecitas eram um povo nômade, era um povo que vivia no deserto, roubando outros povos. Era um povo profundamente violento. Esse povo, eles descendiam de Esaú. Lembra que tem Abraão, Isaque e Esaú e Jacó. Lembra que Esaú vendeu a primogenitura e toda aquela coisa? Esses Amalecitas eram descendentes de um filho de Esaú chamado Maleque, que ficou nômade no deserto, que ficou vagando no deserto, e eles viviam como se fosse um tipo de piratas da época, que vinham e roubavam os outros povos, atacavam os outros povos, violentavam as mulheres. Era um povo muito violento. Então Israel tem que se defender. E você viu aí que conforme era travada a batalha, havia, além da batalha física, aquilo que o padre já falou no dia de São Miguel, há uma batalha espiritual que a gente não percebe. Deus quis associar a nossa vida de oração a essa batalha. São Paulo vai falar que há uma batalha nos ares. Esse nos ares não é a atmosfera, mas que existe uma batalha espiritual que a gente não percebe, inclusive para você vir na missa hoje. Nessa batalha existe a figura do nosso anjo da guarda, que está constantemente nos defendendo, lutando por nós. Livro de Daniel, capítulo 10, está lá. Os anjos lutando pela nação de Israel, aqui de novo. E Deus, antes, pela graça, pela ação da graça, um anjo que está em Deus, ele bate qualquer demônio, porque ele está na graça. Mas Deus quis associar o poder dele nessa luta
a nossa oração, para que a gente perceba isso. Então, como o padre disse, pela graça, o anjo que está na graça, que está em Deus, ele bate em Lúcifer, que é o pior dos demônios. Só que Deus quis associar essa ação angélica à nossa oração. É como se fosse assim: quando você reza, o seu anjo tem força, tem carta branca para agir. Quando você não reza, apanha. De novo, livro de Daniel, vai lá ver o livro de Daniel, capítulo 9 e capítulo 10. Então repara que Deus quis associar isso para a gente perceber o valor da oração. E aqui Moisés, ele está fazendo esse papel, enquanto, não é simplesmente ele levantava as mãos, enquanto ele rezava, Israel ganhava. Aqui há também a figura do intercessor, o quanto que a sua oração é capaz de ajudar na batalha de alguém, na batalha, por exemplo, de conversão de alguém. Quanto mais próximo for o link que essa pessoa tiver com você, mais você tem capacidade de ajudá-la. Então Moisés, como chefe do povo de Israel, como um sacerdote, ele intercede a Deus por aquele povo. E mais ainda, você viu o texto, tudo isso de maneira simbólica, de maneira assim visível, melhor, para que a gente entenda o que rola no espiritual. Você viu que as mãos, os braços de Moisés, chegou uma hora que cansou. Quando ele rezava, levantava as mãos e rezava como um sacerdote. Olha, sempre a posição do sacerdote na hora que está rezando, ele está assim, ó. Você não está assim. O padre está fazendo o papel de Moisés, o padre está fazendo o papel de Cristo, quando ele está com os braços abertos, fazendo esse sacerdócio por vocês, oferecendo por vocês. Então, quando o braço cansava, vinha dois caras e sustentava os braços de Moisés. Então veja que é um ciclo. Da mesma forma que Moisés reza para o povo de alguma forma tem que sustentar também o braço de Moisés. E aí entra a oração do padre por vocês e de vocês para o padre. Quando eu não rezo, eu estou de peito aberto diante dos amalecitas, diante do demônio, do mundo e de pessoas más, gente. Existem pessoas que são más, existem pessoas que são do demônio, que escolheram ser dele, e não é assim, cortar pulso, não, elas simplesmente escolheram ser más, fazer maldade. E a gente, de modo infantil, acha que pode passar pelo mundo nessa batalha sem ter vida de oração. Quem abandona a oração, abaixa as mãos no meio do combate e expõe o coração ao inimigo. De novo, você também exerce um sacerdócio. O padre explica, você também é sacerdote pelo batismo, sacerdote ministerial. Por isso que você pode rezar pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Quanto mais próximo o link, mais poder de atuação você tem sobre a vida dele. Por isso que você que é pai e mãe, por exemplo, abençoa o seu filho. O que é uma bênção? Você está pedindo a proteção do céu, você está levantando a mão sobre eles e pedindo isso. Quando você reza, quando você é fiel, ainda mais sobre você e sobre a sua casa. Você que é pai e mãe, se você tivesse a noção do que é o poder da sua oração, você não vacilava na oração. Você que é pai principalmente, a você foi dada a chave da sua casa. Está lá no livro de Reis, a entrega da chave para um mordomo do Palácio Real. A você foi dado uma chave da sua casa. E você é capaz de deixar entrar a bênção ou a maldição dentro de casa.
a sua oração de pai e de esposo. Mas quando você vê que a mulherada é fiel na oração, os homens é aquela nhaca. Para você ter uma noção, nós que somos padres fazemos uma promessa no dia da nossa ordenação, de rezar por vocês e de rezar uma missa por semana, pelo menos na intenção de vocês. Se as pessoas entendessem, por exemplo, o que vale uma missa celebrada num território paroquial, do que protege diante dessa batalha espiritual, a oração, então, é um modo como a gente coopera com Deus. De novo, Deus não precisa, Ele é soberano, mas Ele quis dar essa atuação para nós, Ele quis dar essa participação conosco. Então veja, existem promessas na Bíblia, e graças na Bíblia, que Deus vai dar independente do que for, porque Ele é bom, porque Deus é bom. Tem graças e promessas que Deus vai dar para todo mundo. Se a pessoa for boa, se a pessoa não for boa, Deus é bom. Então mesmo aos maus, Deus vai dar graça. Mesmo aqueles que não rezam, Deus vai dar graça, porque Ele é bom. Só que existe um outro tipo de promessa e de graça, que Ele quer que a gente atue. Existem tipos de graça que é literalmente isso, é de grátis, Deus distribui. Tem graças que Ele fica esperando você ligar na tomada. Você já assistiu aqueles filmes antigos, né? Em que tem telefonista. A pessoa ligava para o telefonista pegava lá o cabo e colocava lá no buraquinho lá para falar com a outra pessoa. Tem graças que aqueles buraquinhos são como se estivessem no coração de Deus. Está aberto ali o buraquinho. Só que você precisa plugar. Você vai ligar o microfone, você tem que plugar. Está lá a instalação. Mas se você não plugar, tem muita graça que Ele quer dar. Nossa Senhora fala isso na aparição de Nossa Senhora das Graças. Tem muita graça que Ele quer dar, mas que Ele espera que a gente peça, que a gente reze, que a gente faça a nossa parte. Por quê? Porque a oração ela vai transformando a pessoa. Então vou repetir, Deus dá graça para todo mundo, mas tem algumas que Ele espera que você conecte nele. No Salmo foi dito assim, ó: do Senhor me vem o socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Presta atenção nisso. O cristão, ele é obrigado, é uma obrigação rezar. O catecismo da igreja fala que quem não reza é orgulhoso. Por que orgulhoso? Porque quem não reza acha que resolve as paradas por si. Quem não reza acha que, não, o que vai acontecer hoje, eu resolvo. Se apertar, daí eu rezo. Não, gente, a gente não resolve nada. Nada, você não controla nada da sua vida, nada, absolutamente nada. Quando você reza, então você mostra humildade, você mostra que, Senhor, a coisa não está no meu controle. Eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje. Eu não sei o que vai acontecer à minha esposa. Eu não sei o que vai acontecer aos meus filhos. Eu não sei o que vai acontecer na minha paróquia. Eu não sei. Então eu rezo, porque Ele vem em meu socorro. Repara que quando a gente quer uma graça, quer, sei lá, alguém que está doente, e daí você começa a rezar com vontade. Mas por quê? Porque você entendeu que aquela situação já está fora do controle, você não consegue resolver. Mas no fundo a gente não consegue resolver nada.
Já reparou quando a gente tira a carta? Quando as pessoas tiram a carta, você vai sair com o carro, você reza. Ai, Senhor, tomara, eu vou lá na missa, tomara que eu ache uma vaga que dê para entrar uma carreta, né? Aí você espera todo mundo ir embora, aí você vai com o carro para não passar vergonha na hora da manobrar ali do carro que está encaixotado. Aí você fica assim, ai, Senhor, eu vou pegar a estrada hoje. Aí você reza. Por que você reza quando tira a carta? Porque você não tem controle direito no veículo. Agora, quando você vai pegando habilidade, você deixa de rezar. Por que você deixa de rezar? Porque você acha que você está bom, que você resolve as paradas. Mas no fundo, a gente não resolve nada. Porque se pode ser o Ayrton Senna que deu o que deu. Num trânsito, veja só, é loucura você pegar a estrada sem rezar. De novo, mas eu dirijo bem, eu dirijo carreta, eu dirijo tremião, não importa, 1 segundo basta. 1 segundo basta. Outra coisa, você não controla quem vem. O padre acabou de falar dessa batalha espiritual, você não controla quem vem. Quando você vai mandar seus filhos para a escola, gente, você mandar sem rezar por eles é loucura. Você não sabe o que eles vão enfrentar. O seu marido vai mandar lá o seu marido sem rezar, sem você rezar com ele, sem ele rezar com você, vai mandar lá no serviço, cheio de piriguete, né? No meu tempo era Kenga que falava, né? Agora né? Vai lá e coloca em risco o seu casamento, o seu filho, a sua filha, porque você está mandando de peito aberto. Quando eu rezo, eu estou dizendo, é do Senhor que vem o meu socorro. Você trazendo seus filhos para a igreja já é duro? Imagine sem rezar. Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça demorar. Veja, presta atenção, Deus nunca demora. Deus vem na hora certa. Essa hora certa é para que você, na hora que aconteça aquilo que você está pedindo, venha mais do que você está pedindo. Semana passada, na coleta, no Oremos inicial, a gente falou isso. Que Deus vai dar mais do que a gente pede. E para que quando vir, você tenha noção exata que não foi você, que foi a ação dele. Para que você não tenha dúvida que foi ele. Semana passada o padre falou, quando Lázaro estava doente, Jesus estava em Nazaré. E Lázaro está em Betânia. Maria e Marta mandam uma comissão lá falar com Jesus. Vai lá e fala que ele está doente, que ele está morrendo, para ele vir logo. Eles falam com Jesus. Jesus demora 4 dias para vir. Quando Jesus chega, Lázaro está morto. A irmã de Lázaro já vem com a pedra na mão. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus fala o quê? É para que você veja a maior glória de Deus. Havia 3 dias que ele tinha morrido. Ou seja, estava morto. Não é alguém que, sei lá, teve um desmaio, estava morto. E mais do que curar alguém, é ressuscitar alguém, depois de 3 dias. Então, quando parece que ele demora, no fundo, é porque vai vir algo maior do que você está pedindo, e que quando vir você vai falar, foi Deus. Você vai saber que foi pela sua oração, mas quem fez a parada foi Deus. É isso que acontece com Santa Mônica.
30 anos aquela mulher rezando para o filho dela. O que Santa Mônica rezava? Para que Agostinho fosse batizado. Agostinho, quando jovem, a mãe dele foi lá e colocou, tinha uns 16, 17 anos, colocou ele na catequese. Escreveu ele na catequese. Ele fingiu que ia e foi embora. Sumiu. E ela vai atrás. E ele sem o batismo. E ela preocupada se ele morrer sem batismo. E ela vai atrás. E ele foge. Ela vai atrás e ele foge. Quando ele se converte, ele batiza, ele fica padre, ele fica bispo, ele fica doutor da igreja, ele fica santo. Muito mais do que ela pediu. Muito mais do que ela pediu. A perseverança na oração é prova que você ama a Deus. Para de questionar. Para de falar assim, mas padre, eu fiz a novena, fiz a quarta de São Miguel, parece que nada acontece, não sei o quê. Meu, quanto mais você for fiel e de fato demora, mais essa graça é maior do que você está pedindo. Deus não é gênio da lâmpada. Quem ama espera o tempo de Deus. E Deus mesmo fará justiça. Olha o texto. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Vou repetir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. É parábola, gente, não é Jornal Nacional. Esse homem, ele era impiedoso. E ele concede justiça a essa mulher no português nosso, de tanto essa mulher encheu o saco. Ele que era mau, ele que era impiedoso. Jesus fala assim, se ele que é assim concedeu, imagine Deus, se vê a sua perseverança. Ele vai dar mais do que você está pedindo. Quando você pede algo a Deus, tem 3 possibilidades aí. Ele te dá o que você está pedindo, ele não te dá porque não vai te fazer bem, você não está vendo, aí Deus conserta essa oração, o seu anjo da guarda conserta a sua oração, não tem oração à toa, mesmo se tenha pedindo algo que está errado, que você não está vendo, Deus conserta essa oração. Ou Deus fala assim, eu vou te dar, mas espere. Aí a gente não quer esperar. Por isso que a última frase que o padre queria destacar do texto é, mas quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé sobre a terra? Por que essa frase parece estar fora de contexto, né? Jesus está falando da oração, falou do juiz, depois falou da oração, e de repente vem esse negócio de fim do mundo. É porque nos finais dos tempos as pessoas não vão rezar. As pessoas não vão esperar o tempo de Deus. Vai aparecer um cidadão, que na Bíblia é chamado de anticristo, que vai dar tudo aquilo que o povão quer. E Deus vai ficar esquecido. Ninguém vai entrar na via de oração. Ninguém vai entrar na via de espera de Deus. Não sei se você reparou, mas esse tempo já chegou. Se eu fizesse uma pesquisa com nós aqui, da igreja, de quem tem vida de oração de fato, ia sobrar pouca gente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,